Graças a Deus eu estou aqui em primeiro lugar porque Deus deseja que eu esteja aqui. Mas em segundo lugar eu estou aqui porque eu quero estar aqui. E eu gostaria de conversar com você, eu não vou demorar muito, mas eu preciso conversar com você sobre algo que Deus tem colocado no meu coração nesses últimos dias. Aliás, eu não costumo fazer isso, mas vou estar pregando hoje a mensagem que preguei ontem em São Paulo. Quem aqui já viu uma roupa, um sapato que ficava muito bonito e muito adequado quando você via em uma outra pessoa, mas que quando você comprou, ou se você experimentou, você não gostou quando colocou em você? Quem já viveu essa experiência, levante a mão. Bastante gente, certo? Você viu uma calça legal numa amiga sua e você falou: nossa, onde você comprou? E ela falou, você foi lá na loja, entrou, experimentou a calça e falou: nossa, mas não é tão bonita quanto era bonita nela. Não é tão legal quando era ou estava na outra pessoa. Por quê? Porque talvez aquela calça cumpria a configuração do corpo daquela pessoa. Havia toda uma composição que fez você achar bonito, achar legal. E hoje eu quero conversar com vocês sobre configuração. Eu quero mostrar a você que em alguns momentos Deus muda a configuração. E quando Deus muda a configuração, nós temos tendência a nos atrapalhar, a ficarmos incomodados com a mudança. Temos dificuldade de lidar com o novo. Deus não muda princípios, mas Deus muda configurações. Muitas pessoas hoje têm dificuldade com a configuração da igreja moderna, com o jogo de luz, com paredes escuras, com a ausência dos vitrais. E as pessoas dizem: nossa, o mundo entrou na igreja. Porque quando a configuração muda, principalmente os crentes, eles ficam muito atrapalhados. E volta e meia Deus está mudando as configurações. Você quer ver? Essa não é a configuração do pastor. Talvez já seja para você, porque está inserido num contexto. Mas tem muito lugar que se eu chegar assim, eu não prego. Porque eu não estou vestido igual pastor. Eu estou fora da configuração que alguém estabeleceu. É ou não é? Se aparecer alguém aqui de terno e gravata, com a Bíblia na mão, e olhando para você assim como que está vendo o seu passado, presente e futuro, e eu colocar aqui alguém de camiseta, tatuado, com a Bíblia no celular, qual dos dois é mais espiritual? É lógico que é o primeiro, porque nós recebemos essa configuração como padrão. Eu queria que você ampliasse sua mente, porque a maneira de Deus agir é multiforme e não uniforme. Está assim de gente que ainda não se encontrou em seu trabalho e sua perspectiva do reino
porque está buscando uma configuração pronta que não é a sua. Aí você começa a fazer, está trabalhando para Deus, insatisfeito, e não sabe de onde vem a insatisfação. Vem de uma configuração que não é a sua. Quando eu comecei a pregar do jeito que eu prego, atrapalhou as pessoas. As pessoas olhavam e diziam: não pode pregar assim. Pregação é para os outros chorar, fechar o olho, joelhar, gemer. Mas rir não. A configuração do riso não pode. E por muito tempo eu tive que enfrentar críticas, porque Deus me deu uma configuração que estava fora do padrão. Então, se você abrir sua Bíblia aí rapidinho, vai ser com anestesia. Você não vai nem notar. Quando você vê, acabou. E a hora que acabar, acabou mesmo. Às vezes a gente vai pregar, o pessoal: prega mais um pouquinho. Prega não. Estou pregando tanto que esse dia eu cheguei em casa, olhei para minha mulher, falei: abra sua Bíblia em Mateus capítulo 5. Minha mulher falou: amor, você está em casa. Falei: então vamos apenas cantar um hino. João capítulo 4. Eu gosto muito dessa passagem. Verso 4. E era-lhe necessário passar por Samaria. Repita comigo. E era-lhe necessário passar por Samaria. Verso 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Repita: dá-me de beber. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Usa-me como um canal de bênção nesta hora, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Preste atenção em mim. O texto diz que Jesus está saindo da Galileia para ir para a Judéia. E o texto diz que era necessário passar por Samaria. E isso não é uma verdade absoluta. A trajetória dava a possibilidade de se passar por Samaria, mas havia também a possibilidade que os judeus normalmente usavam de fazer outro caminho que evitasse passar por território samaritano, porque havia um litígio, um problema que eu não vou entrar em questão. Se os discípulos estivessem indo sozinhos, eles não usariam o caminho que Jesus usou. Como Jesus está guiando, ele quebra o protocolo. Jesus muda a configuração da caminhada e diz: nós vamos passar em território samaritano. Um homem normalmente não abordava uma mulher para ter um diálogo com ela. E o texto diz que a mulher vem tirar água no poço e Jesus olha para ela e diz: dá-me de beber. Essa não era a configuração. Jesus, por duas vezes nesse texto, ele quebra uma configuração que era padronizada, porque deseja cumprir seu objetivo. Cuidado quando for avaliar a maneira que Deus está usando pessoas, a maneira que Deus está usando ministérios, pois isso pode acontecer
utilizando uma configuração que é contrária à que você recebeu. E quando você se torna crítico sobre algo que Deus está fazendo, você acaba criticando o próprio Deus. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu vou te explicar como é que quando a configuração muda, as pessoas se atrapalham. Êxodo 17:6, o povo tem sede. Vem a Moisés, Moisés vai a Deus e diz: nós não temos água. E Deus diz assim: Moisés, fere a rocha que vai sair água. Moisés foi lá e deu uma pancada na rocha. Saiu água ou não? Sim ou não? E o povo bebeu. Joia. O tempo passou, o povo ficou com sede de novo. Não tinha água. Moisés foi conversar com Deus. Deus falou: Moisés, Números capítulo 20, verso 6. Moisés, o verso 8. Fala com a rocha. Quando Deus falou com Moisés, fala. Moisés deve ter pensado: não. Deixa eu lembrar o senhor como é que nós tira água da rocha. A gente toca. É tocando, não é falando. A configuração, lembra lá, Deuteronômio, o Êxodo 17. Eu toco, a água sai. Agora o senhor vem querer mudar. Moisés vai lá e faz o quê? Toca ou fala? Toca ou fala? Alguém diz que ele fez isso porque estava nervoso. Se ficou nervoso, grita, mas obedece. Ô rocha maluca, sai logo água aí. Não é porque você está nervoso que isso dá direito a você a desobedecer a Deus. Você está entendendo? Pedir a cabeça, perde a cabeça. Mas não se esqueça que ela continua em cima do pescoço. Ele estava nervoso, mas não é porque eu estou nervoso que eu tenho que desobedecer. E ele foi lá e deu 2 pancadas na rocha. E deu água, sim ou não? Sim ou não? Não deu só água. O versículo 11 do capítulo 20 diz que deu muita água. E olha que legal. O povo bebeu da água. Está tudo certo. Deus chamou Moisés e falou: Moisés. Deus entrou no grupo e chamou Moisés no privado. E falou: Moisés, falou uma coisa para tu. Eu mandei tu falar. Eu toquei e saiu. Eu desobedeci, mas deu certo. Porque tem gente que pensa que resultado é sinônimo de aceitação. Tem gente que pensa que porque está dando certo, Deus está no negócio. A água saiu e Deus falou para Moisés: eu não estou nisso. E Moisés só se atrapalhou porque Deus mudou a configurar. Não era como ele pensava que fosse, não era como a primeira vez. Deus mudou a maneira de agir. E quando Deus muda a maneira de agir, nós temos tendências a criarmos resistência. Pare e pense. É fácil enganar as pessoas. Sim, aquelas que engessaram a mente com um padrão, com um protocolo. É muito fácil. Eu sei fazer cara de crente.
Eu sei fazer cara de espiritual. Eu sei como funciona a configuração. Eu sei pregar sem o Espírito Santo. Eu sei. Eu faço isso há muito tempo. Não é difícil para mim, mesmo escondendo, vim aqui e me comportar como alguém que é espiritual, que está inspirado. É muito fácil. E o resultado pode ser extremamente positivo na hora do meu apelo e as pessoas estarem aqui chorando e você achar que pelo resultado Deus está aprovando. Pois bem, Moisés feriu a rocha em desobediência, deu muita água e Deus disse para ele: por causa disso vocês não entram na terra prometida. Eu preciso alertar você sobre configuração, porque muitas vezes você vai estar inserido num ambiente com uma configuração pré-estabelecida, que não é a sua. E se você tentar se enquadrar nesse perfil, vai te criar uma insatisfação, ou, na melhor das hipóteses, vai inibir, vai retrair em extremo o potencial do seu desenvolvimento. Você precisa entender que Deus muda, que Deus age de forma diferente. Deixa eu te dar outro exemplo. Vamos lá. Deus vai nas montanhas de Ramá conversar com Samuel. A conversa é séria. Samuel, eu vou levantar o futuro rei da casa de quem? Jessé. A cabeça de Samuel pensou quem? O filho mais velho de Jessé vai ser o rei, porque essa era a configuração. Quando ele chega na casa de Jessé, Jessé apresenta quem a Samuel? O seu filho mais, conservando a configuração padronizada. É ele, o primogênito. É assim que funciona. E agora? Quando Eliabe chega, Samuel olha para Eliabe e diz: eu não estou falando de um Zé Mané sem experiência, eu estou falando de um profeta, de um juiz e sacerdote. Olhe bem, a nível de cargos, se nós colocarmos numa postura geral, o único que foi maior que ele foi Jesus. Rei, sacerdote, profeta, não, na verdade, e juiz. Não estou falando de um Zé Ninguém, eu estou falando de um homem extremamente espiritual que se atrapalha numa mudança de configuração. Quando ele vê Eliabe, o texto diz que Samuel diz o seguinte: certamente, sem sombra de dúvidas, este é o futuro rei de Israel. Deus então diz a Samuel: não atende para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Quando Deus diz isso para Samuel, o chão de Samuel sumiu. E Samuel deve ter pensado: se não é o primogênito, eu já não sei mais de nada. Está tudo bagunçado, porque não é do jeito que eu aprendi que tem que ser. Quando Samuel sai da casa de Jessé ungindo Davi, provavelmente ele está muito mais maduro do que entrou, porque ele descobriu que Deus tem maneiras de agir. Você já pensou que você pode estar vivendo uma vida retraída, vivendo uma vida sem produtividade no reino, porque está tentando imitar configuração que não é sua?
Quantas pessoas nós já vimos, por falta de maturidade, que falam língua estranha, imitando os outros? Balabá cheia. Se eu falar isso, os outros falam. Quantas pessoas se atrapalham por quê? Porque vê o que está acontecendo no outro, da maneira que Deus usa o outro e diz: é aquilo que eu quero para mim. O outro pode até te inspirar, mas a configuração que Deus tem para você, ela é particular. Vai descobrir o jeito que Deus quer te usar, vai descobrir a maneira que Deus vai se revelar a você, porque existe uma configuração particular. Vamos lá, eu poderia ficar falando para vocês o tempo todo. Vamos lá, Jacó vai ungir os filhos de José. Põe a mão, e quando ele põe a mão nos filhos, o que José diz? Está errado. O senhor está colocando a mão direita no menino errado. A mão direita tem que estar nesse aqui. Olhe bem, onde José está preso? José está preso na configuração anterior. Se você ficar buscando configurações, porque o outro pensa, o outro deixa de falar. Se eu pensasse, e a turma que é mais próxima sabe disso, e talvez até você que é mais distante sabe, o quanto as pessoas já falaram e ainda falam a meu respeito. Você vai lá? O pastor Cláudio vai lá? Prega nada não. Que ele é um palhaço que vai fazer os outros rir. Seja franco. Quantos já escutaram isso aqui? Levante a mão, por gentileza. Quantos não escutaram ninguém nunca falar que eu sou palhaço, lúdico ou engraçado? Levante a mão. É que o pessoal da outra hora ficou com preguiça. E se eu estivesse pensando nisso? Deixaria de ter vivido. Se eu quisesse imitar as pessoas que eu respeito, gente que tem um Espírito Santo que vem pregar e com aquela, eu gosto daquilo. Você vai. Isso para mim era cor de videogame. Mas eu acho maneiro. Você também não acha? Lógico. Só que não sou eu. Eu sou esse aqui. E presta atenção. E eu sou esse aqui apenas por um motivo. Porque Deus quer que eu seja. Eu não vou ser alguém que eu não sou para agradar os outros. Esse é que é o problema. Eu não é. Para ser espiritual tem que ser desse jeito, tem que se vestir desse jeito, tem que falar assim, tem que botar a Bíblia. Sim. Isso. Entendeu? Não, eu não estou dizendo que quem fecha o olho e bota a Bíblia aqui não é espiritual, seja maduro. Mas não é porque esse é o padrão. Não tem padrão. Você tem que se encaixar nesse propósito. Descobrir qual é a maneira que Deus vai te usar. Esse dia eu encontrei um engenheiro, o cara falou para mim assim: pastor, Deus me usa e me revela as coisas nos números. Falei, número? Ele falou, pastor, eu vejo os números assim, ó, e Deus fala comigo. Eu falei,
Fala nada. Falar com o número. Então está codificado. Por quê? Porque se não for do jeito que nós aprendemos, é ou não é? Nós vamos para a escola tradicional. O padrão é esse. Os pentecostais estão de fora. Nós vamos para a escola pentecostal, ultra, xiita. Vamos lá. Uma caixa, um playback, não tocava. Numa igreja tradicional, esse aparelho ruim, esse CD pirata, numa igreja pentecostal, fecha o olho, o Satanás está furioso, criando problema no aparelho. Você já parou para pensar nisso? Hoje nós vemos pessoas extremamente atrapalhadas, desconfortáveis, improdutivas. Por quê? Porque estão em busca de uma configuração pronta, que não é a sua, mas que muita gente disse que para ser tem que se enquadrar naquele padrão. Então eu cheguei, eu preciso ser aceito pelas pessoas, e para ser aceito pelas pessoas, eu me moldo num sistema que não é o que Deus tem para mim. E pior, às vezes alimentamos sonhos de pessoas incorretamente. Há um tempo atrás, foi um menino lá na igreja cantar. O menino cantou. Enquanto o menino cantava, pensava eu: esse menino devia pregar, evangelizar, ensinar, menos cantar. Ele levantou e até os passos dele para ir, era desafinado. Acabou o culto, sabe o que uma abençoada falou? Menino, você tem que gravar um CD. Eu falei: sangue de Jesus tem poder, meu Deus do céu. Esse menino, para ficar ruim, ele tem que melhorar muito. Mas a configuração impulsiona, não puxa ninguém para trás. Nós estamos vivendo seriamente, pautados muitas vezes em resultados. Se os resultados são positivos, isso significa que Deus está comigo, que as coisas estão acontecendo, que tudo vai bem. Por muitas vezes eu já terminei culto me perguntando: Senhor, o resultado foi fantástico. Jabes conhece bem a história da América. Eu fui pregar na América 1 mês e pouco atrás, e numa ministração minha teve 300 conversões na América há 1 mês e meio atrás. Resultado positivo ou não? Mas isso não me inspira. O que me inspira é a conversa com Deus. O resultado foi bom, mas eu fui aceito? Isso te agradou? Porque se está agradando homens e não está agradando o Senhor, está errado. Não interessa se parece bom aos olhos dos homens ou não. A configuração tem que mudar. Você quer ver? Os caras chegam na casa de Jó. Estava indo tudo bem ou tudo mal? Bem ou mal? Os amigos, chegou lá e falou: ô Jó, o que você fez, maluco? Tem um pecado aí, Jó. Fala com a gente. Se abre. Porque a configuração é: se tem luta, tem pecado. Se não tem luta,
tem santidade. E está assim de gente sem luta e sem santidade. E está assim de gente santo. É ou não é verdade? E cheio de luta. Porque resultado não define aceitação. As pessoas olham, e eu preciso falar um pouco disso. Minha esposa chegou, fica de pé, filho, para o pessoal te ver. Isso. Essa aqui é a minha adversária. Viu? O pessoal quer saber quem é que vive comigo. Se eu sou uma fraude. Nos bastidores perguntam ela. Ele é isso aí mesmo? Ele é engraçado, bem-humorado, gentil. Você acha que muita gente não vai lá e quer saber, não? Por quê? Porque as pessoas sabem que está assim de gente, com resultado positivo, mas com a vida tudo atrapalhada. Eu não quero isso para a minha vida, e estou ministrando para você, para que você também não aceite na sua. Você entende? Mas você precisa. Uma vez, um camarada foi brincar com a minha esposa, e lá em casa o engraçado sou eu. Entendeu? Ela é de outro jeito. Já ouviu falar? Os opostos se atraem. Eu sou engraçado, ela é séria. Aí o cara foi brincar com ela, ela olhou para ele assim, ó. Aí ele foi lá e falou comigo: sua mulher esquisita? Eu falei: esquisita é você que pensa que ela sou eu. Ele pegou a minha configuração e tentou colocar sobre ela. Você é único, 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 único. Não tem ninguém igual a você. Você é especial. Você entende? Parece que temos esse entendimento para muita coisa, mas a hora de sermos usados por Deus, queremos que Deus faça da maneira que está fazendo na vida do outro. Os grandes líderes se atrapalharam: José, Moisés, Samuel, essa turma toda, Pedro. O que acontece? Aparece um lençol com animais. Ele ouve uma voz que diz: mata aí. O que ele diz? Eu não posso comer porque é o quê? E Deus diz: não torne impuro aquilo que eu. Por que ele não quer? Porque a configuração está mudando. Porque há uma mudança. E pior, nós não temos problema com atualização, desde que ela esteja no nosso celular. Já viu quando você faz uma atualização? Muda de cor, muda de lugar. Você já notou que isso acontece? Você se sente desconfortável com isso? Sim ou não? Não. Você se adapta. Mas quando Deus começa a fazer, usar pessoas, usar maneiras, estabelecer coisas que fogem daquilo que você aprendeu como modelo, você se sente desconfortável. E aí é que é o grande problema. Se essa era a configuração para você se inserir e você abriu mão, isso vai prejudicar seu rendimento. Você já imaginou? Você já viu alguém tentando pregar igual o outro? Sim ou não? Sim. Tentando imitar alguém. Imitar alguém não é receber influência. Eu recebi influência, por exemplo, de pastor Jeremias Pereira, da Presbiteriana. Eu recebi influência de pastor Silmar Coelho. Eu recebi influência de Padre Léo. Eu recebi influência de pessoas que eram
muito bem o humor, mas eu não imito nenhuma delas. Eu posso contar uma história do Padre Léo, eu posso contar uma história do Silmar, eu posso contar uma história do Jeremias, eu posso em algum momento falar, santo varão, como diz Jeremias, mas eu não imito ninguém, eu sou eu. Descubra quem você é e seja de propósito. O quanto mais rápido você se encaixar, certo? Nesse perfil, fica muito mais fácil do que ficar tentando, né? E pior, tem gente que ele não recebe a influência, ele junta 2, 3 pessoas e imita. Você vai ver o cara pregar ou cantar, ele parece um Frankenstein, um pedaço de cada um. Esse é o desafio de muita gente. As pessoas muitas vezes me perguntam, Cláudio, qual é o segredo do seu sucesso? Eu não sei nem se eu tenho sucesso. Hoje eu sou pastor de uma igreja, e se durante o meu pastorado eu não arrumar alguém para me suceder, alguém para discipular, eu não tenho sucesso, porque só existe sucesso se houver sucessão. Mas as pessoas às vezes perguntam e querem saber. E o segredo, eu vim aqui para falar uma coisa que eu poderia ter começado e até mandado você embora. Eu vim aqui só para dizer, seja você mesmo com Deus. Vai andar com Ele. Sabe, eu gosto de Eliseu, quando ele vê Elias fazer tanta coisa, e ele chega para Elias e diz assim, profeta, o senhor está indo embora, e eu queria ser igual a você. Seria bom ou não seria? O que Eliseu falou para Elias? Eu não quero ser igual a você, Elias. Isso para mim ainda é pouco. Eu quero fazer o dobro do que tu fez. Não parece arrogância? Sim ou não? O próprio Elias achou, disse o quê? Dura coisa me pediste. O Eliseu deve ter falado, eu não estou pedindo para tu, estou falando com Deus. Ele ganhou ou não? Ganhou ou não? Ganhou ou não? Porque era a configuração que Deus tinha para ele. Jesus cura Bartimeu, cospe no chão, faz um lodo e bota o lodo nos olhos do Bartimeu. Sim ou não? Sim ou não? Não! Jesus falou para o Bartimeu, a tua fé te salvou. E logo Bartimeu viu. Mas um outro cego trouxeram e falou, Jesus, ceguinho, ó. O cego parado, Jesus fez assim, ó. E ninguém falou com o cego, corre, sujeira, nojento. Passou no olho. Por que ele não curou o Bartimeu assim? Por que ele não falou para esse cego, a tua fé te salvou? E veja. Por quê? Por que é que em um momento ele age de uma forma, em outro ele age de outra? Por quê? Porque não dá para colocar Deus numa caixa, gente. Abra a sua mente. Talvez abrir sua mente, sabe? O texto que nos diz que nós vamos trazer uma transformação pela renovação da nossa.
O povo está com a mente engessada. O povo está dentro de um protocolo, querendo dizer, só vai ser assim. E eu descobri uma coisa: pode até acontecer, mas pode trazer dor, se você quiser andar segundo, né, a direção que você pré-estabeleceu. Um centurião encontra Jesus numa das passagens e diz: meu criado, meu filho está doente. O que Jesus disse? Eu vou lá na sua? O que ele disse? Não, o senhor não precisa ir lá em casa. Eu tenho homens ao meu comando. Quando eu quero que alguma coisa aconteça, eu digo para eles vão e eles vão. Eu digo vem e eles vêm. Eu queria que o senhor desse ordem a um anjo para que meu filho fosse curado. Bom, vamos para a casa de Jairo. Jairo encontra Jesus na beira do mar e disse: eu preciso que o senhor vá na minha. Um centurião e um religioso. Um diz: o senhor não precisa ir na minha casa. O outro diz: só vai acontecer se o senhor for lá. E por que é que nós estamos querendo que Deus fale da mesma forma, cure da mesma forma, faça um culto da mesma forma, e tem que ser um modelo para todo mundo? Porque é mais fácil pegar modelo pronto do que encontrar o seu. Porque é mais fácil olhar o que alguém está fazendo e tentar copiar. Só que o que se copia morre. O que é copiado é apenas um modelo, um modismo. Pode notar, de 4 em 4 meses, de 3 em 3 meses, a moda muda. Porque é apenas o modelo. Mas preste atenção: a cor da calça muda, a boca da calça muda, o corte da calça muda, mas a calça continua. Só muda a cor, muda o modelo. É ou não é verdade? E nós ficamos extremamente satisfeitos quando a moda muda e bota um abacaxi na roupa das mulheres. E o abacaxi é a moda. A mulher tudo que eu usar, abacaxi. Mas Deus está querendo fazer um negócio diferente. Não pode. Tem que pedir autorização a você para falar, para se revelar. Sim. Vamos para a história do Naamã. Chega na casa de Eliseu e ele diz: dizia eu, o profeta vai sair, botar a mão sobre o local da minha enfermidade, orar ao seu Deus, e eu ficarei. Esse era o modelo, essa era a configurar. Eliseu disse o que para Naamã? Através do menino: ah, tomar banho. O Naamã falou: que absurdo, mal educado, me chamou para vir aqui e nem me atendeu. Eu lá vou tomar banho nesse rio sujo. Qual era a sorte do Naamã? É que ele é cabeça dura, mas andava com gente flexível. E você é cabeça dura, mas Deus te trouxe aqui no Labareda para falar com você, tua afinzão de te usar. E Deus usa, gente, até sem você saber. Quantos aqui já deram uma palavra para alguém e depois da palavra a pessoa falou assim: rapaz, Deus usou você. E você fala: usou? Falta de educação, usar os outros sem avisar. Eu nem senti. Quantos aqui já foram usados sem sentir?
quase todo mundo. Sim. Eu lembro uma vez, uma amiga de minha esposa ganhou um bebê e tinha que levar uma lembrança, e eu passei no local para comprar. Quando eu olhei, eu vi uma escovinha azulzinha, era um menino, linda a escova, e ela custava mais ou menos assim hoje uns R$ 15. E os meus olhos bateu naquela, e eu falei, é aquilo. Mas eu perguntei quanto era, ele falou 15. Estou dando um preço fictício. Eu falei, 15? Não posso dar um presente de 15. Eu fico até chateado. Olhei um estojo da Lilo, nem sei se existe ainda, mas chuquinha, chupeta, mamadeira de 3 tamanhos, para magrelinho, gordinho e obeso. Eu falei, é isso, custava mais ou menos uns 200. Falei, aí sim. Quando terminei de embalar, o meu olho olhou para escovinha. Eu falei, é 15 só, né? Vou levar. Posso falar a verdade para você? Financiei. É porque a gente pegava numa farmácia que tinha lá e descontava na empresa que eu tinha dinheiro não. Financiar. Sangue de Jesus tem poder. Uma mamadeira. Eu já fiz consórcio para comprar televisão. Cheguei na casa da mulher. O que eu dei primeiro? O estojão. Bonitão. Duzentão. A mulher abriu. Obrigado. A configuração de que o presente me deixaria importante. Se você vê a cara de desdém, não sei se você lembra, filho. De repente, o que é que eu apanhei? As covinhas assim. Falei, se o desdenho foi grande nos 200, imagine nos 15. Mas já estava lá mesmo, não tinha ninguém para pentear em casa. Falei, vamos lá, vamos lá. Dei, meu filho. Quando a mulher abriu, claro, esse menino ganhou 3 estojos desses de mamadeira. E não tinha uma. Espera aí. Aí a besta aqui deixou de escutar o Espírito Santo, que falou, você não tem 200. A criança não precisa disso. Levo de 15. Mas preso à configuração, essa besta que vos fala, um pássaro frequentando labareda. Querido. Manda lembrança. Esse dia eu estava pregando no litoral paulista, num resort lá. Entrou um avestruz. Baixou assim, ó. E entrou no salão que eu estava ministrando para os casais. Eu olhei. Falei, se tiver com problema com a esposa, senta. Quando eu falei esposa, o avestruz fez assim, ó. Preste atenção, eu estou terminando aqui já.
Escute uma coisa: nós temos muita dificuldade quando o protocolo muda. E a dificuldade maior é ouvir o que Deus tem a dizer, ou aceitar o que Ele tem a fazer ou falar, porque estamos presos. Busque a sua maneira, busque o seu jeito. Hoje eu pastorei uma igreja lá em Xerém, que pintei de cinza escuro, 3 paredes e uma de preto, o teto preto, luzes. O pessoal falou que era boate. E não podia pintar de preto, porque preto é do Satanás. E o amarelo do Zé Pilintra, o branco do Espiritismo, o vermelho da Pombagira. Quem deu as cores para eles? Eu queria saber quem aqui falou que é Deus. Deus não criou cor para o diabo. Eu falei, agora eu tenho que pintar a igreja de quê? Invisível. Não sobrou cor nenhuma para nós. Esse protocolo maluco, sabe? Essa configuração louca. É isso que as pessoas estão vivendo. Uma insatisfação. Eu não sei se os outros são felizes com a minha configuração. Eu só sei que eu sou. Então olha para quem está do seu lado e diga assim: qual é a sua configuração? Você pode ficar de pé? Tá quente aí, gente? É. Quando eu entrei ali, eu cumprimentei o Sadraque, o Misaque e o Abidinego. Feche seus olhos, ou melhor, abra seus olhos. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Quem aqui tem a percepção? Você não precisa estar concreto disso. Eu quero só percepção, para mim já serve. Quem tem a percepção que ainda não desempenha na sua vida o que Deus tem para você, porque você se atrapalhou e até hoje não se encaixou com algumas configurações. Se você tem a percepção disso, sai do seu lugar e vem aqui na frente. Eu preciso orar por você. Pô, pastor, eu não consegui me encaixar não. Essas configurações, essas maneiras. Eu até trabalho na igreja, eu cumpro os propósitos, eu faço as coisas, mas não é a minha configuração. Não é uma satisfação nisso. Vem para cá. Isso. Olha quantas pessoas são ativas, ou talvez algumas delas foram anuladas por conflitos de configurações. Disseram que tem que ser desse jeito, com língua estranha é assim, sem língua estranha é assim que cura, é assim que faz, é assim, é desse jeito. Eu não estou falando com pessoas rebeldes que querem criar divisões, não. Eu estou falando com gente séria que quer trabalhar para Deus, mas tem dificuldade em se encaixar nessas configurações pré-estabelecidas. Isso.
Quantos aqui já trabalham para Deus? Levante a mão. Aí. Quantos aqui a configuração foi tão opressora, que ela ofuscou seu trabalho e você preferiu continuar servindo a Deus sem se envolver com o trabalho? Levante a mão. Aí. Configurações. Em nome de Jesus, Deus vai falar com você. Amém? Deus vai direcionar você para que você seja quem você é. Eu sei que pode ter havido algum desconforto em Jairo. Chegou lá a filha da morta. Se ele tivesse agido como um centurião, teria sido diferente, mas era a configuração dele. O importante é que ele viveu a configuração dele. Poderia ser mais rápido? Poderia, porque essa é a configuração do centurião. Para uns é mais rápido, para outros é mais vagaroso. Para uns vai acontecer de um jeito, para outros acontece de outro. E o importante é estarmos inseridos na configuração que Deus tem para nós. Feche seus olhos. Pai, toma cada um dos seus filhos nesta manhã, pessoas que continuam trabalhando, mas sentindo que não é aquilo, sentindo que não há contentamento, porque estão apenas replicando uma configuração que não é a sua. Outras já foram anuladas, já estão paralisadas. Em nome de Jesus, esse congresso venha acender este fogo